Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus! Sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade, e no nosso 8º dia do mês do Sagrado Coração de Jesus, vamos continuar com a encíclica Aurietis Aquas do Papa Pio XI. Nós temos na segunda parte desta encíclica a legitimidade do culto ao Santíssimo Coração de Jesus, segundo a doutrina do Novo Testamento e da tradição. O amor de Deus no mistério da encarnação redentora, segundo o Evangelho. Número 18. Mas somente pelo Evangelho chegamos a conhecer com perfeita clareza que a nova aliança estipulada entre Deus e a humanidade, aliança da qual a pactuada por Moisés entre o povo e Deus foi somente uma prefiguração simbólica, e o vaticínio de Jeremias, mera predição, é aquela que o Verbo encarnado estabeleceu e levou à prática, merecendo-nos a graça divina. Esta aliança é incomparavelmente mais nobre e mais sólida, porque a diferença da precedente não foi sancionada com o sangue de cabritos e novilhos, mas com o sangue sacrossanto daquele que esses animais pacíficos e privados de razão prefiguravam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a aliança cristã, ainda mais do que a antiga, manifesta-se claramente como um pacto, não inspirado em sentimentos de servidão, não fundado no temor, mas apoiado na amizade que deve reinar nas relações entre pais e filhos, sendo ela alimentada e consolidada por uma mais generosa distribuição da graça divina e da verdade, conforme a sentença do Evangelho de João. Da sua plenitude todos nós participamos e recebemos uma graça por outra graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça foi trazida por Jesus Cristo. João capítulo 1, 16, 17, os versículos. Bom, nessa parte interessante, Pio XII vai defender a doutrina católica que afirma a superioridade da nova aliança sobre a antiga e de que a antiga aliança era uma mera imagem, preparação ou prefiguração da nova aliança de Jesus Cristo, feita no seu sangue, feita no seu amor, e que é eficaz para derramar a graça de Deus e não apenas a lei, como foi a primeira aliança. Então, nesse sentido, ele vai citar a carta aos Hebreus, o Evangelho de São João, para defender esta doutrina que nós cremos. No número 19, introduzidos por essas palavras do discípulo amado, que durante a ceia reclinara a cabeça sobre o peito de Jesus, João 21, 20, no próprio mistério da infinita caridade do Verbo encarnado, é coisa digna, justa, reta e salutar nos detenhamos um pouco, veneráveis irmãos, na contemplação de tão suave mistério, a fim de, iluminados pela luz que sobre ele projetam as páginas do Evangelho, podermos também nós experimentar o feliz cumprimento do voto que o apóstolo formulava, escrevendo aos fiéis de Éfeso. Habite Cristo pela fé nos vossos corações, vós que estáis arraigados e cimentados em caridade, para que possais compreender com todos os santos qual é a largura e comprimento, a altura e a profundidade deste mistério, e conhecer também o amor de Cristo a nós, o qual sobrepuja todo o conhecimento, para que sejais plenamente cumulados de todos os dons de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. Bom, então, dentro deste mistério da nova aliança, nós temos a figura de João, ou do chamado discípulo amado, que deita sobre o peito do Senhor e que, como nós cantamos, para ouvir as batidas do Sagrado Coração. Então é assim que nós devemos nos deter diante daquilo que Pio XII chama de um suave mistério, e que nós, conforme a carta de São Paulo aos Efésios, possamos crescer na fé em Cristo, que Cristo habite em nós, de modo para que possamos compreender o amor de Deus em todas as dimensões, né? Largura, comprimento, altura e profundidade. Para que conheçamos o amor de Deus, para sermos cumulados pelos dons de Deus. Olha que coisa mais linda que é esta citação, que é este culto ao Sagrado Coração. Justamente para que nós façamos como discípulo amado e para que
façamos segundo a recomendação de São Paulo para crescermos no conhecimento e no amor de Jesus Cristo. No número 20, com efeito, o mistério da divina redenção é, antes de tudo, e pela sua própria natureza, um mistério de amor. Isto é, um mistério de amor justo da parte de Cristo para com seu Pai Celeste, a quem o sacrifício da cruz, oferecido com um coração amante e obediente, apresenta uma satisfação superabundante e infinita pelos pecados do gênero humano. Cristo, sofrendo por caridade e obediência, ofereceu a Deus alguma coisa de valor maior do que o exigia a compensação por todas as ofensas feitas a Deus pelo gênero humano. Além disso, o mistério da redenção é um mistério de amor misericordioso da augusta trindade do Divino Redentor para com a humanidade inteira, visto que, sendo esta totalmente incapaz de oferecer a Deus uma satisfação condigna pelos seus próprios delitos, mediante a imperscrutável riqueza de méritos que nos ganhou com a efusão de seu precioso sangue, Cristo pode restabelecer e aperfeiçoar aquele pacto de amizade entre Deus e os homens, violado pela primeira vez no paraíso terrestre por Adão, culpa de Adão, e depois inúmeras vezes pela infidelidade do povo escolhido. Portanto, havendo na sua qualidade de nosso legítimo e perfeito mediador e sob o estímulo de uma caridade energética para conosco, conciliando as obrigações e compromissos do gênero humano com os direitos de Deus, o Divino Redentor foi sem dúvida o autor daquela maravilhosa reconciliação entre a divina justiça e a divina misericórdia, a qual justamente constitui a absoluta transcendência do mistério da nossa salvação, tão sabiamente expresso pelo doutor Angélico, com estas palavras. Convém observar que a libertação do homem mediante a paixão de Cristo foi conveniente tanto para a justiça como para a misericórdia do mesmo Cristo. Antes de tudo para a justiça, porque com a sua paixão Cristo satisfez pela culpa do gênero humano, e por conseguinte, pela justiça de Cristo foi o homem libertado. E, em segundo lugar, para a misericórdia, porque não sendo possível ao homem satisfazer pelo pecado que manchava toda a natureza humana, deu-lhe Deus um reparador na pessoa de seu Filho. Ora, isto foi da parte de Deus um gesto de mais generosa misericórdia, do que se ele houvesse perdoado os pecados sem exigir qualquer satisfação. Por isso está escrito, Deus que é rico em misericórdia, movida pelo excessivo amor com que nos amou, quando estávamos mortos pelos pecados, deu-nos a vida juntamente em Cristo. Muitas coisas, meus caros irmãos, mas Pio XII começa dizendo que o mistério da redenção é um mistério de amor. Que Jesus se ofereceu ao Pai por nós, por amor. Então, todo o sofrimento, a entrega de Jesus na cruz para perdoar os nossos pecados e para nos tornar filhos de Deus, para nos colocar sob uma nova aliança, para um dia irmos para o céu, estarmos com Deus, tudo isso é um mistério de amor do próprio Filho, mas o mistério de amor da Trindade, que ama a si mesmo, né, na sua realidade íntima, e que ama a criação e ama o ser humano como a sua imagem e semelhança, como uma obra feita de fato para, não apenas para que ele a ame, mas para que também ele seja amado. E Santo Tomás, aqui citado por Pio XII, vai dizer que esta obra redentora de Cristo, ela satisfaz a justiça e a misericórdia. É justa porque, de fato, a humanidade tinha uma dívida para com Deus que foi paga. Mas muito mais do que pagar uma dívida, fomos cumulados de graças muito maiores do que a que tínhamos antes. E agora podemos nos chamar filhos de Deus. E agora nós temos o Espírito Santo, e agora nós temos Jesus na Eucaristia, e agora nós temos muito mais graças do que poderíamos ter tido antes. E por isso ela supera em muito a justiça e é misericordiosa, porque mostra que Deus nos amou mesmo quando éramos pecadores, como vai dizer São Paulo. E por amor ele entrega seu Filho, e por amor o Filho se entrega e derrama o seu amor no Espírito. E ao cultuarmos e adorarmos o Sagrado Coração, adoramos esse amor redentor, imolado, crucificado e ressuscitado, que nos ama e que nos quer fazer amar a Ele
e ao nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, permaneça sempre no Sagrado Coração de Jesus e salve Jesus.